Olá, então hoje vai ser a última aula, né? É a última apresentação sobre a teoria do cinema, né? E como é um tema extenso, vai ser dividido em duas partes, né? Vamos lá. O cinema do Brasil, no final do século XIX e na primeira década do século XX, concentravam-se em um cinema experimental. As primeiras câmeras só chegaram ao Brasil graças aos homens ricos, né? Que traziam as câmeras de suas viagens à Europa. No Brasil, a indústria cinematográfica sempre encontrou dificuldades, necessitando de incentivos governamentais. O início do cinema no Brasil. Após a primeira exibição pública no Café Paris, em 1895, pelos irmãos Lumieres, não demorou muito para que o Brasil tivesse contato com a sétima arte. Já no ano seguinte, chegaram ao Brasil os primeiros cinematógrafos, né? Aparelho de reprodução de filmes daquela época. O cinematógrafo pariense, que era assim chamado no começo, foi responsável pela primeira exibição pública em um filme no Brasil. Fato que ocorreu em 1896, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, o local abriga o Teatro Glauber Rocha, homenagem a um dos maiores cineastas brasileiros. A exibição foi composta por uma seleção de filmes, e o primeiro a ser exibido foi A Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière. Então, esse primeiro filme apresentado no Brasil, ele é, como era cenas do cotidiano, ele mostra realmente alguns trabalhadores saindo de uma fábrica, né? Então, esse foi o primeiro filme, né, exibido aqui no Brasil. Os filmes exibidos na primeira mostra eram em preto e branco e não tinham áudio, pois era o período do cinema mudo. Então você só via aquela imagem branca e preta e sem áudio algum. Em julho de 1897, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, Pascoal Secreto e José Roberto Cunha Sales implantaram a primeira sala fixa de exibição no Brasil, né? Então esse é o nome da rua. Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, e esses foram as primeiras pessoas que implantaram as salas fixas, né, de exibição do filme. O responsável por filmar as primeiras imagens em território brasileiro foi Afonso Segreto. A câmera usada por ele, comprada em uma de suas viagens à Europa e utilizada pela primeira vez em 19 de junho de 1898, quando Secreto fez algumas imagens da Baía de Guanabara. Não demorou muito para fazer os primeiros filmes políticos da história, ao registrarem a visita do presidente da República ao cruzador Benjamin Constant, né? Um fato decisivo para que ele se instalasse de forma oficial foi a construção da usina de Ribeirão das Lajes, no Rio de Janeiro, em 1907, que regularizou o fornecimento de energia da cidade, permitindo a instalação das salas de exibição fixas. Entre os cinemas inaugurados nessa época, destacam-se três: o Grande Cinematógrafo Rio Branco, o Cinematógrafo Pathé e o Cinema Palace. Então, no começo, os primeiros filmes eles eram políticos. Então, toda vez que um político ia fazer alguma visita, eles acompanhavam filmando, porque foram os primeiros filmes filmados aqui no Brasil mesmo. Eles eram apenas políticos, né? Em 1907, muitos fotógrafos se dedicaram a realizar de filmagens, entre eles Júlio Ferrez, filho de Marc Ferrez, proprietário do Cinematógrafo Pathé. É de Ferrez a filmagem da primeira comédia brasileira, Nho Anastácia, chegou de viagem, em 1908, né? Então, o primeiro filme de comédia, né, é de Ferrez. Nesse período, a maior produtora nacional era a Fotocinematografia Brasileira, de La Banca, Leal e Cia, do Cinema Palace. Os filmes sem narrativa sobre eventos do cotidiano continuavam sendo exibidos,
Porém, os filmes ficcionais começaram a ganhar espaço. Os Estranguladores, de 1908, né, fez um grande sucesso. Tratava-se de um drama policial baseado em um crime assustador que ocorreu no Rio de Janeiro em 1906. Então, os primeiros filmes, né, as cenas do cotidiano, eles começaram a perder força e os filmes ficcionais começaram a ganhar mais espaço, né, no cinema. Outro filme famoso no mesmo gênero foi A Mala Sinistra, em 1908, dirigido por Antônio Leal, que narrou o assassinato de um industrial. Então, esses dois primeiros filmes, né, eles são baseados em fatos reais. Em 1909, teve início a fase do chamado cinema cantado no Brasil, mais especificamente em São Paulo e posteriormente no Rio de Janeiro, no cinematógrafo Rio Branco. Cantores entoavam musicais escondidos atrás da tela do filme, para delírio dos espectadores. As filmagens foram se aperfeiçoando a ponto de, em 1911, ser produzido O Guarani, filmagem quase integral da ópera. Então, como era aí até então era um cinema mudo, né? Aí veio os filmes ficcionais, né? Que como a gente já viu, dois exemplos aqui de filmes baseados em histórias reais, né? Começou o cinema cantado, né? Que a ópera ficava atrás das cortinas lá, tocando a música, enquanto os espectadores assistiam o filme. A partir de 1911, entraram no país filmes estrangeiros, oriundos de produtoras norte-americanas, principalmente a Vitagrape. Devido à falta de estrutura, as exibições ficaram restritas a filmes norte-americanos. Outro fator importante a ser levado em consideração é a baixa qualidade dos filmes produzidos aqui no Brasil, em comparação aos estúdios estrangeiros, o que deu às produções brasileiras o status de curiosas e episódicas. O cinema brasileiro sempre encontrou dificuldades na produção e, por isso, a intervenção, o apoio e a participação do Estado foram determinantes. Então, as produções brasileiras elas eram muito. Elas eram, digamos assim, as produções norte-americanas, né? Como eles já tinham toda uma estrutura, então os filmes dele tinham uma qualidade bem melhor do que as qualidades brasileiras, né? A indústria cinematográfica brasileira. No Brasil, a produção de filmes sempre foi um grande desafio. A empolgação inicial com a implantação das primeiras salas de cinema e o surgimento de empresas que produziam filmes de comédia, dramas policiais e óperas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Logo cedeu aos encantos dos filmes de grandes estúdios estrangeiros. Produzir um filme no Brasil, tendo em vista a experiência do público com os filmes estrangeiros, era como colocar um jogo de futebol de um time amador contra a melhor seleção do mundo. Então aqui a gente já pode notar, né, que os filmes americanos eles eram bem melhores do que as produções brasileiras, né? Eles tinham toda uma estrutura bem melhor do que a brasileira. Competir com os grandes estúdios e as grandes produtoras estadunidenses não era um problema exclusivamente brasileiro. Grandes empresas como a Pathé Filmes da França tiveram que fechar as portas sucumbindo ao mercado de filmes norte-americanos, né? Então não era só o Brasil que encontrava esse tipo de problema. O cinema falado a trégua desse mercado se deu apenas na década de 1930, em decorrência do colapso econômico sofrido pelos Estados Unidos. Com a quebra da Bolsa de Valores em 1929, o mercado cinematográfico norte-americano ficou cauteloso. Porém, havia ainda uma cartada ligada à inovação tecnológica.
foi nesse período que começaram a surgir os primeiros filmes falados. O cinema falado exigia dos atores uma preparação muito maior do que antes e dos editores novas técnicas de edição, filmagem e roteiro. Muitos não conseguiam se adaptar, como aconteceu com Charles Chaplin, que brilhou na era do cinema mudo, mas que se retraiu diante do avanço tecnológico do cinema falado. Então, a partir daqui, de 1930, né, já começa a vir um cinema falado, né? Então, os personagens, os atores, eles começavam a ganhar falas, né? No Brasil, na década de 1930, foi dominado por um novo gênero que proporcionou a produção de vários filmes e fomentou o mercado cinematográfico até meados de 1950. A chanchada, um gênero de comédia musical com a predominância de um tipo de humor ingênuo e bastante popular. Então, a chanchada ela correu de 1930 a 1950, né? A Cinédia, fundada em 1930 por Ademar Gonzaga, e a Atlântida Cinematográfica, fundada em 1941 por Moacir Fenelon e José Carlos Burle, foram os principais produtores de filmes do gênero chanchada no Brasil. E o principal diretor dessa obra foi Carlos Manga. A Atlântida produzia um total de 66 filmes até 1962 e fez um estrondoso sucesso com uma receita bastante simples. Um humor simplório, popular e de baixo custo, né? As chanchadas produzidas pela Atlântida refletem uma construção cultural do que seria o povo brasileiro. Há também nesse período uma influência política, já que depois da década de 1930, o governo de Getúlio Vargas passou a promover a industrialização no Brasil como forma de elevar o status da nação. Então a chanchada, produzida pela Atlântida, ela passava uma construção cultural do que seria o povo brasileiro, né? A chanchada, o gênero chanchada era mais uma comédia, assim, sabe? Bem... Ele era visto como uma comédia ingênua, sabe? Bem popular. A relação entre o Estado e a indústria cultural foi o que possibilitou a criação de empresas cinematográficas como a Cinédia e a Atlântida, aqui no Brasil. Então aqui foram algumas produtoras, né, muito importantes na década de 30, né, para elevar os status do Brasil. E com a chegada do governo do Getúlio Vargas, isso começou a ser mais bem visto, né? A chanchada também alavancou algumas ações empreendedoras que marcaram a história do cinema brasileiro. Em 1952, os fundadores da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, Francisco Mataroso e Franco Zampari, convidaram o ator Amácio Mazzaropi para fazer um filme intitulado Sai de Frente. A obra deu fôlego à produtora Vera Cruz, que estava em dificuldades financeiras. Então, essas produtoras, né, foi aí então que a gente acabou conhecendo, provavelmente todo mundo já viu algum filme de Mazzaropi. Mazzaropi ainda fez alguns outros filmes pela Vera Cruz e por produtoras diferentes. Entusiasmado, o ator e artista vendeu a sua casa para fundar a própria produtora, a Pan Filmes, produtora Amácio Mazzaropi, em 1958. Mazzaropi é um marco no cinema nacional. Foi o criador do Jeca Tatu, né? Então, se vocês puderem assistir esse filme, ele era mais um humor assim bem, as histórias dele geralmente tinham um humor assim bem humilde mesmo, sabe? É bem interessante os filmes dele. No ano de 1961, Mazzaropi produziu A Tristeza do Jeca.
que foi o primeiro filme a ser passado na TV. Então, Mazzaropi que trouxe a possibilidade dos filmes passarem na TV, né? E também o primeiro filme em cores de Mazzaropi, né? Então ele tem uma importância muito significativa para o cinema brasileiro, porque ele, através do filme dele, a gente foi passado pela TV e também ganhou cores. Nesse mesmo ano, o artista adquiriu os 184 alqueires da fazenda da Santa e construiu o estúdio de gravações da Pan Filmes. Anteriormente, Mazzaropi estabelecia parcerias para utilizar o estúdio de outras produtoras. Então ele acabou construindo, né, a sua própria produtora, porque até então ele fazia parcerias com outras produtoras para fazer os filmes dele. Em 1979, já bastante doente, Mazzaropi fez o seu 32º filme, Jeca e a Égua Milagrosa. Em 1980, começou a produção de mais uma obra, Maria Tomba Homem, que não foi finalizada, pois Mazzaropi faleceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 13 de junho de 1981, vítima de septicemia. Outro ícone de sucesso de bilheteria foi o grupo humorístico Os Trapalhões, formado inicialmente por Renato Aragão, o Didi, e Manfred Santana, Dedé. Sua estreia ocorreu em 1966, na antiga TV Excelsior. Em 1972, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, entrou no grupo. E em 1974, o último integrante, Mauro Fácio Gonçalves Zacarias, também juntou-se aos outros integrantes do grupo. No cinema, os filmes do grupo foram responsáveis por grandes bilheterias. Alguns deles figuram entre as maiores bilheterias do cinema brasileiro. O filme Os Trapalhões O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão está entre as 10 maiores bilheterias, com quase 5,8 milhões de espectadores, assim como os Saltimbancos Trapalhões de 1981, com mais de 5,2 milhões de espectadores, né? Os filmes dos Trapalhões são um marco importante para o cinema brasileiro, não somente pela audiência cativa de público, mas por representarem uma tentativa de profissionalização do cinema brasileiro, colocando-se como uma alternativa aos filmes estrangeiros da época. Então, os Trapalhões, todo mundo provavelmente já viu, né? O Didi, o Dedé, o Mussum. Então, o filme dos Trapalhões, ele teve, assim, bilheterias enormes, né? Como vocês podem ver, né? Então, o filme dos Trapalhões, o conjunto ali dos Trapalhões, eles foram muito importantes para o cinema brasileiro, né? Até pela comédia incrível que tinha esses filmes, né? Então, se vocês puderem assistir, é um filme bem divertido mesmo.